Irmãos e irmãs, vamos parar um momentinho para prepararmos a nossa reflexão para esse domingo de agosto, o terceiro domingo de agosto, em que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao céu e também a vocação da vida religiosa. Essa solenidade da Ascensão, ela foi declarada como dogma, algo que a fé já celebrava desde o quarto século, quinto, sexto. No sexto século temos muitos escritos apócrifos que celebram essa ascensão ou dormição de Maria. Então, ela é declarada nessa época. É interessante que nós recuperemos o contexto da declaração do dogma, porque foi, na verdade, uma resposta que a Igreja deu aquele século sanguinário, que foi o século XX, que em 1950, no dia 1º de junho daquele ano, 1º de novembro de 1950, quando o Papa Pio XII ele decretou o dogma da Assunção da Maria Virgem ao céu, era depois das duas grandes guerras mundiais. Então houve a carne humana moída por todos os lados, houve a carne humana macerada por todos os lados, a dor e a morte de soldados, de civis, nos campos de concentração. Não esqueçamos o Holocausto, as vítimas infinitas da carne humana sendo moída pelos canhões e pelas guerras, pelo nazismo e fascismo que dominaram esse período da história. Não esqueçamos também das duas bombas atômicas soltas no Japão. Então a carne mutilada completamente, e diante desse horror da morte das pessoas mortas, a Igreja dá uma resposta mostrando o que Deus espera da humanidade e o que a humanidade fez com ela mesma, a morte, a guerra, a chacina. Então, nesse contexto, vem o dogma que remonta a uma fé da Igreja muito antiga. Por quê? Porque ali nós pegamos um dogma que fala que Maria, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. A recuperação do corpo, a dimensão humana, material do ser humano. Não somos bucha de canhão. Somos feitos para a glória de Deus, para a eternidade. O dogma, ele diz assim: a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Então, nesse sentido, esse dogma ele contempla o destino de todos os seres humanos, toda a humanidade, ela está destinada a essa glória nos céus. Não é um privilégio, o dogma nunca vai dizer que isso é um privilégio exclusivo de Maria, mas é para toda a humanidade. Né? Então, no Ocidente como no Oriente, essa fé da Maria que vai para o céu, ela era chamada também da dormição, o mistério da dormição, porque entrava em debate ali entre alguns teólogos se Maria, que não teve pecado e pela Imaculada Conceição foi libertada também do pecado original, e como no Apocalipse diz que o pecado é que produz a morte, Maria, não tendo pecado, não poderia conhecer também a morte. E então a dormição, que ela teria adormecido profundamente, diz, e foi, então nesse sentido foi elevada ao céu. O que nós temos hoje em dia, ninguém mais discute se Maria dormiu ou morreu. Já o Papa São João Paulo II definiu isso, acabou definindo isso, coisa que ninguém mais colocava em dúvida sobre a morte de Maria. E então, no dia 25 de junho de 97, João Paulo II afirmou claramente que Maria experimentou a morte natural antes de ascender ao céu.
E ele disse claramente, é verdade que no Apocalipse a morte é apresentada como uma punição do pecado. Porém, o fato da Igreja proclamar Maria livre do pecado original por um privilégio divino único, não leva à conclusão de que ela também teria recebido imortalidade física. A mãe não é superior ao filho que morreu, dando à morte um novo significado, mudando-o para um meio de salvação, porque a morte de Cristo expressa o amor total que dá a própria vida. Então, essa coisa não mais nos preocupa. Nós temos, por isso era chamada Koimesis Theotokon, Koimesis tes Theotokon, Rekoimesis tes Theotokon, que literalmente significa a dormição da Mãe de Deus, Theotokon, Theotokon, a Mãe de Deus. Eu tenho aqui uma representação bem interessante da dormição de Maria. Nós podemos ver, e diz os apócrifos do VI século, que na hora Maria morava em Jerusalém, talvez na casa que ela tinha frequentado, naquele cenáculo onde estavam os 12. A última notícia na Bíblia é Atos 1:8, 1:12 e seguintes, ali onde Maria está reunida com os apóstolos, e é o mesmo lugar onde Jesus tinha celebrado a Santa Ceia, né? Morava em Jerusalém, no Monte Sião, e o anjo Gabriel veio anunciar-lhe que ela deveria voltar para Deus, que ela iria morrer. Ela disse, não, mas eu gosto tanto, todo mundo me quer bem, e eu vou ficar por aqui mesmo, eu estou gostando. E o arcanjo Gabriel disse, não, mas lá você vai se encontrar com seu filho. Então eu quero ir. Mas antes, permita que eu tenha um encontro com todos os apóstolos que pregaram pelo mundo afora, e que eu não sei, eu fiquei em casa, eu não sei todas as coisas que meu filho fez e o que eles estão pregando dele, chama-os aqui. Então diz aí entre os aspectos lendários, nesses apócrifos, que todos eles foram trazidos, com exceção de Tiago, que já tinha sido martirizado, vieram todos sobre nuvens carregados por anjos e se colocaram ao redor do leito de morte de Maria. É interessante que, se nós observarmos, todos eles olham para Maria, porque os olhos da carne podem ver um corpo, um leito e a morte que se aproxima. Mas não é essa a realidade que os olhos da fé podem ver. Os olhos da fé podem ver alguma coisa a mais, e esse alguma coisa a mais que só os olhos da fé podem ver é representado no pano de fundo desse quadro, quando nós vemos como uma amêndoa que aponta para cima, Jesus com uma criança enfaixada, um bebê, uma criança recém-nascida no seu colo. E essa figura representa, então, Maria nascendo para a eternidade, para a casa de Deus, e como tal ela é carregada nos braços de Jesus. Interessante que tem ícones que mostram, por um lado, Maria, que segura um bebê enfaixado no colo, que é o nascimento de Jesus para o mundo material, para o mundo da nossa história. E ao lado temos Jesus, que segura também um bebê enfaixado, uma menina enfaixada, recém-nascida, que representa o nascimento de Maria para o reino dos céus. São o nascimento para esse mundo, o nascimento para todos nós. Vamos passar por 2 nascimentos, para essa história e para a eternidade. Todos olham para Maria, os olhos da carne podem ver isso, e os olhos da fé podem ver a vida eterna que se aproxima, né? Ali vocês veem o nome em grego também, né? Que aparece Koimesis tes Theotokon,
a mãe. Então, dormição, koimesis, daí vem dormir, daí vem a palavra até cemitério na nossa língua, né? Rekoimes tes Theotokon, a ascensão de Maria ao céu. Queridos irmãos e irmãs, nós nesta festa nós celebramos uma meditação sobre essa realidade última da nossa vida. Então a liturgia da Assunção de Nossa Senhora, ela expressa aquele mistério, perpassa nos 3 textos bíblicos que a liturgia nos apresenta nessa missa, né? O primeiro é tirado do livro do Apocalipse, ele fala do sinal grandioso do céu, a mulher vestida de sol, no qual nós podemos ver, entrever a figura de Maria, embora represente a comunidade cristã, mas entrevemos ali também a figura de Maria. Na primeira carta aos Coríntios, que é a segunda leitura, nós vamos ver a ressurreição de Cristo, que é também representa a nossa ressurreição. Primeiro Cristo, depois que pertencem a Cristo numa certa ordem. E naturalmente o Evangelho fala não da Assunção de Maria, porque a Bíblia em nenhum lugar fala disso. O Antigo Testamento fala de Elias, etc., que subiu num carro de fogo, mas o Novo Testamento não fala dessa Assunção de Maria, mas fala da visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. E nessa visita ela expressa os seus sentimentos naquele grande cântico, cujo melodia nós estamos sentindo no fundo, que é o Magnificat. Aqueles pensamentos escondidos do coração de Deus que estão no coração de Maria e que revelam uma mulher engajada, forte, consciente da história e da esperança do povo. O Magnificat. A liturgia nos apresenta isso, então, nesse dia, né? A ressurreição corporal, de certa maneira, teria sido antecipada para Maria, que foi elevada ao céu. Aquilo que a igreja diria, nós todos os falecidos se abriram o túmulo, estão lá os restos mortais, e a ressurreição do corpo estaria esperando o juízo final, o fim dos tempos, para ressuscitarem. Porém, nós temos que estar atentos e teríamos essa realidade. Jesus e Maria teriam o corpo material ressuscitado antecipadamente, e todos os outros santos que estão no céu estão lá só com a alma. Mas essa é uma linguagem muito mais grega que bíblica, a alma separada do corpo, né? Na verdade, é aquela realidade da pessoa que está lá, né? Então, essa história dos 2 nascimentos é o que a igreja quer nos mostrar e quer valorizar, portanto, a carne humana. A carne humana. Tanto que os apócrifos dizem que depois desta dormição, Maria foi levada no Vale do Cedron, onde a depositaram numa gruta, onde até hoje existe uma igreja chamada Igreja da Dormição, e que Jesus, depois de 3 dias, veio buscar o corpo de Maria que estava lá, e levando para o reino da luz, colocando sob da luz do Oriente, Oriente, de onde nasce, origem, a luz, na árvore da vida. Nós temos já nesse tempo um início da devoção do povo cristão pela Mãe do Senhor, que foi elevada ao céu. Interessante também que o dogma, sabiamente, ele não diz que subiu ao céu, porque subir, descer, está falando de espaços geográficos, mas ela diz simplesmente foi assunta. Ela foi, assunta a glória celestial. Glória celestial. Então não se trata de deslocamentos, não é um lugar, mas é uma nova condição na eternidade de Deus, de onde não há mais nenhum limite. Por isso nós podemos rezar, invocar Maria,
e ela vai estar sempre presente ao nosso lado em cada momento. É como Jesus, depois de ressuscitado, o seu corpo não tem mais o limite do espaço e do tempo. Por isso, com a ascensão de Maria ao céu, não é um afastamento dela da comunidade, mas ao contrário, agora ela pode estar presente em cada lugar, em cada coração, em cada grupo que se reúne para adorar, para meditar, para assimilar o evangelho do seu filho. Não há, portanto, mais nenhum condicionamento, ela está conosco, está ao nosso lado. A mesma coisa quando no início dos Atos, se fala da ascensão de Jesus ao céu e eles voltam para Jerusalém felizes, não porque perderam alguém, mas porque sentem que agora que a presença de Jesus está de outra maneira acompanhando a sua vida. Todo fiel, todo cristão, essa é a mensagem, não está aqui para ser macerado, triturado por vírus ou pela delinquência dos poderes que querem provocar guerras e divisões e etc. e destruir o planeta, não. Temos um destino eterno. Essa é a grande notícia. Aliás, todos nós. E não é exclusividade de Maria, como dizia antes, porque na 1 Coríntios, no capítulo 15, depois daquele texto que é lido na liturgia de hoje, lá pelos versículos 50, São Paulo, ele diz que nécios, insensato, estúpido, sem mente, sem sentido, louco, a palavra afron. Afron é um louco, sem sentido, sem mente, sem coração, privado de sentimento. É quem pensa que o corpo celestial é feito de átomos. Né? Porque ele diz, o corruptível não pode tornar-se incorruptível. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Não pode. Dinatai. Não pode. Dinatai. Dinam, não pode. Poder, força. Não pode. Herdar. Kleronomenai. Não pode herdar o reino dos céus. O canto do Magnificat, então, ele mostra, nessa visitação de Maria a sua prima Isabel, o pensamento de Deus, aquilo que está no coração de Deus e que vem expresso nessa oração, fundamentada no Antigo Testamento pela mãe do primeiro profeta, a mãe de Samuel. É cantado aqui diante da mãe do profeta, do último profeta, Isabel, Ana, Antigo Testamento, Isabel agora, mas que mostra uma luta contínua durante toda a história da humanidade, entre a vida e a morte, entre as trevas e a luz. E é uma luta, parece desigual, porque mesmo que nós vençamos alguma batalha, superemos alguma doença, mas os anos vão passando, a idade vai aumentando, a fraqueza do corpo vai chegando, etc. E no fim, quem é vencedor dessa luta? Quem é que vence? Num certo momento, a morte nos agarra e nos leva para o túmulo. Este duelo entre vida e morte, a morte, a corrupção, aquilo que vai acabar no túmulo, é aquilo que nós vemos, a vitória da morte. E isso nos mostra também a dificuldade de crer na ressurreição. E por que Maria, ela foi assunta? Porque ela sempre confiou na palavra de Deus. É a fé, é aquele pano de fundo que só a fé nos mostra. Maria confiou, Maria frequentou a Escritura, Maria tinha consciência da história do povo. Maria não era uma menina ingênuazinha do interior, sem que não sabia. Por isso foi escolhida, né? E ela, por confiar em Deus, nela, Deus também confia o destino da humanidade. E por isso que ela vai dizer grandes coisas.
grandes coisas, megala, grandes coisas, um termo que é usado na Bíblia para designar as intervenções extraordinárias de Deus. Grandes coisas fez por mim o poderoso, Dinatos, o poderoso. É uma coisa extraordinária de Deus. Esse poder, Dinatos, de Deus, não é como a gente imagina normalmente diante da expressão todo-poderoso. Então parece que Deus, fora desse mundo, fora da nossa realidade, Ele pode decidir para fazer o bem, ou pode fazer qualquer coisa. Poderia acabar com o mal, matar o inimigo, castigar, etc., fazer qualquer coisa. Na verdade, esse Rodinatos, o Todo-Poderoso, é todo-poderoso para amar e para fazer o bem. Então, o potente é o único capaz, porém, de derrotar a morte. E celebrar a Assunção de Maria significa celebrar essa intervenção de Deus prodigiosa que nos tira do túmulo, que nos faz vencer a morte, e para isso precisamos seguir Jesus como Maria é modelo, mãe e discípula é modelo. Todos nós sabemos, São Paulo diz claramente nas suas cartas, não sabeis, Coríntios também, que sois templos de Deus, que o Espírito Santo habita dentro de vós? Por quê? Porque somos amados por Deus. E o fundamento disso tudo está em que quem ama uma pessoa não a abandona, não abandona a pessoa amada. Quem ama não abandona. Não vai, se Deus nos ama, não vai nos abandonar no sepulcro ou na morte, no Sheol, no inferno, no andar de baixo, sob a terra, no reino da morte. Deus ama, não nos abandona na morte. O Salmo 16, os salmistas já intuíram essa realidade do amor de Deus, quando no Salmo 16, no versículo 10 e 11, ele reza exatamente isso, né? Não abandonarás o que te ama no sepulcro, nem deixarás teu servo ver a corrupção. Esse teu servo chama, no texto hebraico, Hassidka, Hassid, Hesed, de misericórdia, de amor, de bondade, né? Que significa o teu amado, o teu amante, o teu partner. Não deixarás teu servo ver a corrupção. É próprio do coração que ama. E como dizia já Dostoiévski, porque o amor necessita do outro e um precisa, ninguém é dispensável, se buscam, se ajudam, se querem. Dostoiévski, ele dizia, se existe um Deus, eu sou imortal. Então essas grandes coisas, são 7 coisas que Deus vai fazendo nesse Magníficat, que Maria canta, e que são atribuídos a essa ação extraordinária de Deus, Megala, Deus de misericórdia, Helios. E uma delas mostrou o poder de seu braço, poder de Deus que pode derrotar o monstro da morte, amarrando no Apocalipse e nas Escrituras, é o poder de seu braço. Dispersou os orgulhosos de coração, orgulhosos, soberba. Soberba é de quem olha os outros de cima para baixo. E diz, dispersou os soberbos, os orgulhosos. Não diz os destruiu, porque o amor de Deus é como o Evangelho desses dias está esperando buscar até a única ovelha, uma de 99, ele vai e se alegra muito com ela. Não diz os destruiu, mas que os faz, os espalha, porque quer convertê-los ao seu amor, os faz como que desaparecer
tira o fundamento, torna-os humildes para que sejam servos de seus irmãos. Os orgulhosos, eles devem voltar para isso, né? Os orgulhosos, eles são aqueles que produzem o reino da morte, porque para ter a supremacia, para ser mais rico, por que não destruir os pobres? Por que não tirar as leis sociais? Por que não acumular mais riqueza? Por que não dar todo o dinheiro do povo para os bancos? Por quê, né? Isso é o reino dos orgulhosos, que é o reino da morte. Derrubou os poderosos dos tronos, é outra ação, né? Porque é essa luta entre a vida e a morte. Os poderosos, exaltou os humildes. Então, termina a luta que para vencer deve dominar a morte, os poderosos que criam a morte. Encheu de bens os famintos, é o reino de Deus, e despediu os ricos de mãos vazias. Não é ameaça ou castigo, é anúncio de salvação para todos nós. Então toda a morte foi eliminada, a vitória da vida, ela é realizada não só em Maria, mas para todo ser humano. Portanto, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. A vida religiosa, que é um segmento mais perfeito, mais radical de Jesus, daí os votos da vida regular, da vida de perfeição, os votos para estarem mais próximos, para nós padres estarmos mais próximos de Deus. E é isso, é seguir Jesus na luta contra a morte. Basta ler o Magníficat e vamos ver como Deus age na história. Porque Deus não pode, como Deus é amor, não pode abandonar nenhum dos seus filhos nas garras da morte. Muito obrigado, um bom domingo, feliz Dia dos Religiosos.